Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo vou falar sobre a relação entre choques que podem acontecer na taxa de inflação e os erros de previsão da taxa de juros Selic da economia brasileira. Então aqui a ideia é fazer uma análise de decomposição da variância dos erros de previsão da taxa Selic. Então a gente vai pegar aí essa taxa Selic, os erros de previsão dela, né, a variância ali, e vamos decompor isso em pequenas partes, né, para a gente analisar essa relação entre choques que acontecem na inflação, qual que é a parcela que esses choques, né, representam na variância do erro de previsão da Selic, certo? Tudo isso vai ser feito dentro de um modelo VAR, certo? Então vamos falar mais especificamente que choques são esses que da inflação, né, que a gente vai analisar em termos aí de uma equação da Selic. Então, mais especificamente, né, a gente vai construir aqui um modelo VAR, que é esse modelo aqui. A gente tem um vetor yt de variáveis, séries temporais, né, e defasagem dessas séries temporais aqui no lado direito, né, yt menos p, uma ordem p de defasagens, um vetor aqui de coeficientes para cada defasagem, né, é um modelo multivariado. Esse yt a gente já vai abrir aqui quais variáveis que a gente vai colocar. Os ET são variáveis de controle, né? Pode ser uma constante, uma tendência, dano sazonal, etc. E o vetor aqui de erros, certo? Então o yt ele é esses cinco componentes aqui, são 5 séries temporais. A primeira, que se refere à taxa de inflação, a gente vai analisar choques da inflação, né, que podem ser vários, né? Então, pode acontecer aí choques nos preços administrados, pode acontecer choques nos preços livres, etc. Aqui a gente vai analisar o caso específico de combustíveis, que é um item aí bastante relevante dentro do IPCA, né, na sua composição. O preço da gasolina, por exemplo, ele é o subitem que tem o maior peso histórico aí dentro do IPCA. Então a gente vai analisar choques no preço da gasolina e ver como que isso se reflete lá na variância da previsão da taxa Selic, tá? Então o PIG aqui é a inflação do preço da gasolina, medida lá pelo IPCA. O delta P é a variação do preço do petróleo, o WTI, expresso em dólares. São todos dados públicos, tá? O delta E é a variação aí da taxa de câmbio, real para dólar. O delta gama é a variação aí de um indicador de incerteza da economia brasileira, a da FGV. O delta I é a variação da taxa de juros Selic. E o ZT eu já mencionei o que é. E essas variáveis aqui, o petróleo, taxa de câmbio, o gama aqui e a Selic, né, a gente vai transformar elas antes de aplicar a variação, né, com essa transformação aqui de Box-Cox. A gente pega ali o valor, leva a 0,2 menos 1, divide por 0,2. Isso vai ser feito apenas por questão aí de boa especificação do modelo, né? Com vistas aí a eliminar possíveis resíduos, né, não homocedásticos, tá? Então, apliquei essa transformação para essa finalidade. Aí a decomposição da variância, né, ela vai justamente nos dar essa informação. A gente vai conseguir obter aí qual que é a parcela da variância do erro de previsão da taxa Selic, né, que se deve a choques que acontecem ali no câmbio, a choques que acontecem no preço da gasolina, no preço ali do barril do petróleo, e, na própria taxa Selic, né, e etc. Então a gente consegue decompor, né, essa variância de erro de previsão dessa equação aí do sistema VAR
em choques que podem acontecer individualmente nas variáveis, certo? E aí, no final, você tem uma espécie de importância de cada variável no erro de previsão de uma determinada variável endógena que você quer analisar, nesse caso que vai ser a taxa Selic, certo? Aí uma formalização, né, sobre como calcular isso aí, você encontra em vários lugares, né? Talvez a mais acessível ali na página Wikipedia você tem ali a formalização sobre como fazer esse cálculo. Dito isso, na parte prática, né, vamos começar aqui a coletar os dados. Então vou abrir aqui o RStudio para a gente rodar esse código, né, e ver como que funciona. Então, vou usar aqui a Post Cloud, acessível e gratuito para todo mundo. Vou chamar isso aqui de determinado nome. E aqui está o RStudio. Eu vou abrir aqui um script, vou salvar. E aqui eu coloco a primeira parte do código. E vou deixar aqui instalando os pacotes, que são esses daqui que a gente precisa para reproduzir o código. Então aqui a gente carrega os pacotes, aqui a gente carrega os dados. PCA gasolina lá do IBGE. Está distribuído em duas tabelas lá. Preço do petróleo eu pego lá da EIA, que é o órgão lá dos Estados Unidos. Os dados estão disponibilizados na base lá do IPEA Data. Taxa de câmbio, taxa de juros Selic, eu pego lá do Banco Central. O indicador de incerteza da economia, eu pego lá da FGV. No caso, eu baixei um arquivo ali no site deles gratuitamente. Esse arquivo CSV aqui, que eu preciso disponibilizar aqui no RStudio. Então, no caso, eu vou fazer o upload, ó, do arquivo que eu tenho aqui no material desse vídeo, anexo, né? Então, só clicar e arrastar no meu caso, ou disponibilizar no RStudio, no diretório, se você estiver trabalhando localmente. Então tá aí, carrego os pacotes, carrego os dados, aplico os tratamentos, né? Então, selecionar colunas de interesse, preço da gasolina, a inflação, né? O petróleo aqui, né? A gente transforma o box Cox, aplica a diferença, né? A variação. Tá aí a tabela. Os dados do Banco Central, mesma coisa. E o indicador de incerteza. Então aí as tabelas e o cruzo dos dados para obter essa tabela aqui de séries temporais. Então minha amostra vai ser de 2012 em diante. E aqui eu gero um gráfico de linha para observar a evolução temporal. Então visualmente a gente percebe outliers, mas tirando isso, né, a gente tem um comportamento aí bem, em geral, estacionário, tá? Pode ser que os juros aqui, né, tem uma variância aqui diferente, né, conforme o período, então pode ser que não seja estacionário. Vamos testar a estacionalidade das séries, né, para a gente ter a certeza que a gente pode utilizar ali um var. Então, eu faço isso aqui. Com os testes KPSS, PP e ADF nas duas especificações, que é de constante e tendência. Então, testo todas essas possibilidades para 5 variáveis e resumo aqui os resultados encontrados da ordem de interação das séries. Então, 6 testes possíveis para cada uma das 5 variáveis. Dá para perceber aqui que a maioria das especificações dizem que cada uma das séries temporais é estacionária, integrada de ordem zero. Então, posso utilizar aí um var, que é o que eu faço aqui na sequência. Então, seleciono ali a ordem de defasagem P do modelo com critério de informação. Aqui está me sugerindo uma defasagem, mas previamente eu já vi que com uma defasagem a gente não consegue eliminar a autocorrelação serial, tá? Então,
na hora de estimar o modelo, eu coloco uma regrinha aqui de usar pelo menos 3 defasagens. Defino essa ordem aqui das séries no modelo, que é relevante. Coloco constante e coloco dummies sazonais. E a gente vai ter aqui os coeficientes estimados. No caso, eu imprimo aqui os coeficientes ali da equação da Selic. Então, tá aí todos os resultados. A gente não está tão interessado em analisar coeficientes. E aí, com esse modelo, a gente vai diagnosticar se está tudo bem especificado, né? Então, vamos ver aqui a questão da estabilidade no modelo. Checar ali os autovalores, se são menores do que a unidade, o que é confirmado aqui no caso. Checar a autocorrelação, aplicar o teste, né? A gente não tem autocorrelação, o que é bom. Checar se os resíduos são normais, distribuídos normalmente. O que não se confirma, os resíduos não são distribuídos normalmente, o que é bem difícil de acontecer com dados econômicos, né? Dados esses outliers aqui, certo? Então vou ignorar isso daqui por enquanto, frisando que intervalos de confiança calculados a partir desse modelo podem ser imprecisos. E checar aqui se os resíduos são homocedásticos, o que no limite aqui é 5% a gente tem resíduos homocedásticos, o que é bom. Então, beleza. Dito isso, a gente faz a análise de decomposição da variância, que é bem tranquilo aqui de implementar com esse pacote vars, né? E também de interpretar, né, os resultados. Então, função FEVD, passa o modelo var, e quantos períodos à frente, né, você quer analisar a decomposição da variância, né, do erro de previsão de uma determinada variável. Então, quero analisar num horizonte de 12 meses, por exemplo. Então, n.arred igual a 12. E assim por diante. Então, a gente faz isso daqui. Ele gera aqui uma lista com a decomposição da variância para cada equação do sistema var. E aí, a gente está interessado aqui em analisar a equação ali da Selic, né? Então, pego os dados dela, que vem aqui uma matriz, ó, com a decomposição, né, do erro, da variância do erro de previsão. Então, cada linha aqui é um horizonte de previsão e as colunas se referem aí à decomposição de choques, né, na variável corrente, né, sobre a Selic. Então, por exemplo, período 1, horizonte de previsão igual a 1, um mês à frente, a gente tem que 98% da variância do erro de previsão da taxa de juros Selic se deve, né, à própria taxa de juros Selic. Né? Então, 98% da variância do erro de previsão da Selic é explicada pela própria Selic. E aí, possivelmente, isso aqui se deve a alguma questão de suavização, né, da política monetária. Tem geralmente, nas especificações, né, da regra de Taylor, por exemplo, a gente tem ali um componente autorregressivo aí dos juros. E aí os outros componentes também tem uma parcela bem pequena, né? Aproximadamente 2% nesse período. E aí isso vai crescendo, né, ao longo do tempo. Né? A Selic lá no 12º período, a gente tem 83% da variância do erro de previsão da Selic explicada, se deve, né, a próprios choques que acontecem na Selic. E aí o restante aí dessa variância aí vai aumentando, né, para choques que acontecem em outras variáveis. Então vamos plotar o gráfico aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu faço tratamento de dados,
Aqui faltou instalar o Forcats, pacotezinho aí. Tá aqui, library Forcats. Instalar. E vamos dar aqui o código para gerar o gráfico. É um gráfico aí de colunas, tá? Aí, tranquilo. Então aqui a amarela são choques que acontecem na Selic, né? E a parcela desses choques, né? Na decomposição da variância do erro de previsão da própria Selic. E as outras cores aqui são as outras variáveis. Então, por exemplo, a variável foco que a gente está analisando, que é a taxa de inflação da gasolina, né? Lá no IPCA, é esse, acho que roxo aqui, que é essa primeira é, coluna aqui, né? Essa parte da coluna aqui. Então a gente percebe que ela vai aumentando, né? Ao longo do tempo, pelo menos até o quarto, quinto período, né? Então choques que acontecem no preço da gasolina, né? Eles vão tendo mais importância, né? Mais relevância em explicar, né? A variância do erro de previsão da taxa Selic. E a partir do quarto, quinto período, né, no sexto em diante, a gente tem essa relação aí do sistema mais estável, né? Todos os choques que acontecem, né, ficam estáveis, né, eles vão crescendo somente até o quarto, quinto período, né? O preço do petróleo, né, os choques que acontecem no preço do petróleo, né, então, por exemplo, uma guerra que surge lá em algum lugar do mundo, que é rico, né, em reservas de petróleo, etc. Acontece um choque. Isso também é bastante relevante, né, nos erros de previsão aí da Selic, né, que é esse verdinho aqui. Ele também cresce bastante a partir do segundo período. E o câmbio também bastante relevante, certo? Então tá aí essa análise que você consegue fazer com modelos VAR através aí da decomposição da variância do erro da previsão. Espero que tenha ficado tudo claro o exercício. Se ficar alguma dúvida é só mandar no suporte da análise macro. Vou ficando por aqui e até a próxima.